Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta quinta-feira aí com cara de segunda-feira. Hoje eu até me perdi. Eu disse, pá, mas que dia é hoje, gente? É tanto quanto feriado que foi? 3 feriados, gente, em novembro, né? Que loucura. Oi, Lori. Beijo, querida. Bem-vinda à nossa live. Hoje vai ser tão legal, Lori. Fica aí, acompanha tu que gosta de mensagens positivas aí. Essa ONG é um exemplo, é um benchmark. Querida, que saudade. Vamos marcar um café uma hora dessas. Olha só, Lori, com quem que a gente vai falar hoje? Com o Alex Cardoso de Mello, que é idealizador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Olha o nome, que legal. Meu Sonho Não Tem Fim. Eu gosto tanto. Oi, Ru, olha lá, Ru, que bom, saudade. Ó, vamos marcar um café com a Ru. Vamos marcar aqui no Shopping Total, a gente está morando pertinho. Ó, o Alex já entrou ali. ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Deixa eu só apresentar ele aqui antes de chamar, para a gente conversar bastante. O Alex, olha só, ele é graduado em História pela USP e Publicidade também. Ele tem pós-graduação em Marketing, mestrado em Comércio Eletrônico, especialização em Marketing para o terceiro setor pela London Victoria School. É um profissional com mais de 35 anos de carreira, foi focada no mercado financeiro, ele trabalhou em bancos como Citibank, Deutsche Bank, Nacional, trabalhou na UOL, também com internet, e o comércio Alumínia, que ele vai falar bastante pra gente, que é a empresa dele. E a ONG Meu Sonho Não Tem Fim, então é uma história tão bonita, ele vai contar pra gente, para quem não conhece, né, mas para quem conhece. Eu já vou chamar o Alex aqui. Gosto de falar. Já fez um barulhinho aqui de chamada. Vamos ver. Sim. Oi, Alex. Olá, Cris, tudo bem? A gente tá virada para mim, eu acho. Não sei se tu tá com o celular invertido. Eu tô com o celular deitado, para você tá parecendo invertido? Tá, tu tem que deixar ele em pé. Bota ele em pé aí pra gente ver. Vamos ver. A Rudaia sinaliza ali para mim também se ficou. Não, tá do mesmo Tá jeito. do mesmo Uhum, tá do... jeito. Isso, tu tá assim, ó, que nem falar. Então, Pra que ti tá coisa, não? aparecendo? Ó, faz o seguinte, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo virar. Aí, fechou. Eu tive que fazer uma arte Ah, eu aqui, mas tô tudo bem. vendo aí, tu fez um giro aí, literalmente um giro. Ai, essas coisas Viu? de Até a internet. Lore que tá nos acompanhando botou ali, tá virada. Ah, ela tá morando em Itajaí, agora que eu tô em Porto Alegre, Lore, não vale. Ela foi pra Santa Catarina, uma amiga. Agora que eu tô aqui em Porto Alegre. Mas que bom, ai, que bom falar contigo, Alex. Eu tava falando pra Mesmo. ela que ela gosta de mensagens, sempre coloca umas mensagens bem bonitas. Eu disse, ó, tu tem que participar dessa live aqui. Meu sonho não tem fim, o nosso sonho não tem Eu fim. Que tô coisa tentando, boa. eu tô tentando ajustar aqui para pegar Martin Luther King aqui, que tá de Ah, fundo. ontem foi um dia, né, para Foi, relembrar, foi. né, esse trabalho dele, essa missão que ele É, teve, né? A pena que ainda tem caminhos aí, ainda tem uma estrada, muito, muito. né? Mas ele deixou aí um legado super legal. Alex, antes da gente já descampar para a live aqui, que a gente já começa a falar principalmente de um dos sonhadores que eu sou assim fã, né, que é o Martin Luther King. Eu queria que tu contasse um pouquinho da história, né? Por que deste nome, Meu Sonho Não Tem Fim? O que que te tocou para fazer esse trabalho? Eu conheço anos toda essa história aí, mas eu quero socializar com os nossos ouvintes. Tá bom. São dois pontos de virada, né? O que todo mundo conhece, que acompanha a ONG, é a senhorinha da Rua Direita, né? Eu sou de São Paulo, aqui da capital, e quando eu tinha 15 anos, eu estava no meu primeiro emprego e eu estava andando ali no centro de São Paulo. Na época existiam poucos shoppings, então o centro de São Paulo fervia de Sim. gente, né? Eu estava bem no centro, ali no calçadão, na Rua Direita, esquina com a Quintino Bocaiúva,
quando eu vi ali uma senhorinha de mais de 80 anos, Cris, sentada ali num caixotinho com uma tigelinha de alumínio pedindo esmola, né? Ah, Eu venho de uma família muito simples, sabe, Cris? Mas assim, Dom Helder Câmara, que é um outro grande sonhador, ele sempre dizia, né, que existe uma diferença muito grande entre pobreza e miséria. E que miséria é uma assinte à natureza humana, né? Então eu era de uma família pobre. Eu só descobri o quanto eu era pobre depois que eu já não era mais tão criança, porque nunca tinha me faltado aquilo que eu precisava para ser feliz. sim. Então depois, quando eu já era maiorzinho, eu falava para minha mãe, falava: "Nossa, mãe, a gente era tão pobre, né?" Porque quando eu era criança eu não tinha essa percepção, Sim. porque eu fui muito feliz, né? Eu fui muito mais feliz como criança do que meus filhos, que tiveram muito mais condição do que eu. E É verdade. aquela senhorinha, na época, minha bisavó era viva, então aquilo realmente virou uma chave em mim. E eu botei na cabeça ali, virou meu sonho de consumo, que um dia, com 15 anos, olha que atrevido, eu ia ter um projeto social. E eu comecei a poupar. Eu botei na cabeça e comecei a poupar desde aquele mês, né? Isso em 1986. Que eu comecei a poupar de 20% a 30% do que eu ganhava para que um dia eu tivesse um projeto social. Virou meu sonho de consumo. Então, essa foi uma chave que foi virada. E a outra, como você bem disse, eu até estou um pouco tortinho aqui, porque eu quis deixar Martin Luther King aqui ao fundo. Aqui é meu escritório e ele está sempre aqui ao meu lado. Legal. Porque quando eu tinha 13 anos, caiu no meu colo assim uma biografia de Martin Luther King. Apesar de eu ser de uma família muito simples, eu morava ao lado de uma biblioteca aqui no Tatuapé. E eu não tinha dinheiro para comprar os gibis da Turma da Mônica, então eu ia ler os gibis da Turma da Mônica na biblioteca. E quando eu não tinha mais gibis da Turma da Mônica, eu simplesmente comecei a pegar livros de história e de geografia e caiu ali no meu colo com 13 para 14 anos, né? A biografia dele. E aquilo ali mudou minha vida, né? Eu falei, não que, obviamente, eu imagino que um dia eu chegarei aos pés do que foi Martin Luther King. Mas é uma Quantos anos você referência. tinha nessa época aí dessa biografia? 13 para 14 anos. 13 para 14 anos, olha que 13 para loucura. 14 anos. Antes do encontro com a senhorinha, então. Um ano antes. E aí, porque assim, hoje a gente ouve falar muito, todo mundo hoje é influenciador. Né? Todo mundo. Para mim, influenciador são os grandes sonhadores. Verdade. Eu não vou mudar o nome deles, mas eles são os influenciadores, né? Quem influenciou vidas e gerações e a humanidade foi Martin Luther King, foi Gandhi, foi Betinho, foi Zilda Arnes, foi Dom Helder Câmara, né? São Francisco de Assis, Albert Einstein, esses são os verdadeiros influenciadores, né? Essas pessoas. E que bom que ele caiu na minha vida. Então, e ali também foi é o que eu sempre digo nos bate-papos, nas palestras da ONG, Cris. Ele mudou a minha vida. Então, se uma referência como a dele mudou a minha vida, e eu acredito que mudou para melhor, tá aí. A gente não pode perder essas oportunidades, né? Então, a gente tem, o trabalho da ONG tem 24 grandes exemplos de vida, que são os grandes sonhadores, com histórias diferentes, vindos de universos diferentes, que são referências, né? São os verdadeiros influenciadores. São eternos, né? Estão eternizados, não são esses que são assim muito voláteis, né? Muito instantâneo, tá no top, daqui a pouco vem o outro. Esses realmente vieram para fazer a diferença no mundo, né? Realmente, né? E que tem conteúdo, né, Cris? Eu acho que é verdade. Porque assim, não aqui julgando, a gente não está nesse mundo para julgar. Eu sempre digo que quem julga demais não tem tempo para amar. Então eu prefiro amar do que julgar. Mas assim, às vezes a gente vê conteúdos extremamente fracos que não dizem nada e com milhões de seguidores, sabe? Um país que muita gente passa fome e as pessoas postando, sabe? Fazendo lives de comida, postando o que come num restaurante, o que come numa lanchonete. É um mundo meio maluco que a gente está vivendo, né, Cris? Maluco mesmo. Até tu falou essa questão da fome, um país que é um dos maiores produtores de alimentos, desperdiça desde lá a horta, os restaurantes, quer dizer, eu fiz há pouco tempo a pauta com um banco de alimentos aí de São Paulo, não sei se tu conhece, a Luciana Quintão. É muito legal o trabalho dela, né? Ela até ajudou bastante aqui as entidades, aqui o pessoal no Rio Grande do Sul, né? Quando teve o problema, eles mandaram caminhões de alimentos e tal. Então, são várias coisas para a gente pensar, né? As ações cotidianas do que a gente pode fazer para mudar os cenários
como tu, eu sei que tu pegou ali naquele momento da virada da esquina com a senhorinha, tu deu todo o dinheiro que tu tinha, tu até ia pro cinema com os teus amigos, desistiu, ficou Foi. ali, já saiu pensando o que que tu ia fazer. Tu vê com 15 anos, que coisa impressionante, né? E Então, aquilo ali, e eu brinco sempre nas palestras que ali abriram-se as comportas, né? Porque a partir daquele momento eu não podia ver ninguém numa situação de vulnerabilidade social, né? Que é o termo que se usa hoje, aham, que eu chorava, eu sou muito chorão, Cris. Então, com o tempo você vai aprendendo que chorar, a única coisa que resolve é te desidratar. Isso não resolve o problema de ninguém, não resolve. né? Então, foi quando eu comecei a poupar esse dinheiro e eu tentei ser voluntário em 2 casas de assistência social aqui em São Paulo. Uhum. Uma que cuida de crianças que são retiradas dos lares por violência doméstica, o Lar de Nice, e um abrigo de idosos, o Abrigo Bezerra de Menezes. Uhum. E eu fui o pior voluntário do mundo, né? E aí fica uma grande lição para quem tá aqui com a gente, e depois quem for ver esse vídeo, de que para fazer o bem, Cris, existem muitos caminhos. Aquele não era o meu. Porque quando eu ouvia aquelas histórias, né, de abandono e de Aham. violência, aquilo acabava comigo. Principalmente Ah, tem que ter no lar de início, eu ficava num cultura. canto acabado. E as Nossa. crianças vinham interagir comigo e falavam, tio, eu tô feliz. Aham. Vem brincar comigo. Eu falava, que dias de voluntário é esse que vem Ah, aqui para consolar, para confortar a criança e é confortado? E eu vi que aquele meu não era o Deus. meu caminho. E aí eu fui descobrir o meu caminho de uma forma bem, assim, que eu não imaginava, né? A gente Sim. tem que estar sempre aberto para É, aquilo que o universo conspira a nosso favor, né, os Cris? sinais, né, que ele vai mandando, né, pra gente, é tão interessante isso. E Alex, já são quase 3 décadas, né? São 27 anos que tu começou Sim. esse trabalho. E eu queria que tu falasse como é que foi assim desde o início, porque tu te desafiou a levar as mensagens Uhum, desses grandes uhum, sonhadores em vários momentos, sim. né? Em vários locais. E tu escolheu inusitadamente um local que eu acho que as pessoas nem se dão conta que elas ficam bastante tempo confinadas, que foi no metrô, né? Sim, Aí de São é. Paulo. Eu queria que tu contasse um pouquinho o que que te fez assim, bah, esse é um lugar legal que eu posso começar a fazer e tu contar o que que tu fazia, que eu achava muito legal, assim, né, das pessoas entrarem e serem É, surpreendidas ali. é. Deixa eu te contar então. Na verdade, tudo começou, como eu disse, eu não vi que não a assistência social não era o meu caminho. Na época eu trabalhava num banco, no Deutsche Bank, o banco alemão aqui em São Paulo, um banco praticamente pequeno, né, em número de funcionários, tinham 300 e poucos funcionários aqui em São Paulo. E aí eu botei na cabeça que eu queria fazer um jornalzinho, que deu o nome de hoje é Sexta-feira. E ele tinha esse nome porque eu enviava às sextas-feiras. Mas para você ter uma ideia de como isso é antigo, eu mimeografava isso, né? Olha Isso é só. muito É, antigo. E, é, obviamente, que não existia intranet, não existia nada disso. Então, sim. eu colocava naquelas pastinhas vai e vem. E às sextas-feiras de manhã eu mandava. E esse jornalzinho, ele tinha umas piadinhas e sempre terminava com uma reflexão com forte apelo moral. E eu mandava isso Uhum. pela pastinha. E depois de 2 meses, aquilo virou um sucesso dentro do banco, né? A Olha ponto do presidente do só. banco, que era um alemão, Soborne, né? Me encontrou no corredor e falou: Alex, por que que eu não recebo hoje é sexta-feira? E aí eu falei: cara, esse é o meu caminho. O meu caminho é instigar nas pessoas o desejo de mudança. E aquilo, desde aquele momento, Cris, virou a missão principal da ONG, Que legal. que é dar possibilidade para que todo cidadão torne-se um agente de transformação na sociedade, através de uma cultura de paz. Sim. Então, essa é a missão da ONG. A ONG, não, enquanto eu existia, esse vai ser o caminho da ONG, né? Esse é o Legal. caminho que é muito claro para mim. Uhum. O primeiro grande sonhador foi Martin Luther King, né? Ele sempre foi a maior referência na minha vida. Você tinha perguntado no começo do nosso bate-papo por que do nome Meu Sonho Não Tem Fim. Sim. É uma referência direta a ele, ao discurso mais famoso dele, de 1963, I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. Uhum. Então, o nome da ONG é uma referência direta a ele, né? E você estava perguntando sobre o metrô, então deixa eu te contar. A ação no metrô é um dos projetos que o nome dele é Passageiros da Esperança. Uhum. Isso surgiu porque você já me conhece um pouco, eu sou muito agitado e a gente que lida com o terceiro setor e tem uma causa que a gente abraça, Uhum. a gente sempre está tentando descobrir uma forma de levar isso mais para as pessoas,
de tocar mais as pessoas. E eu moro muito próximo de uma estação de metrô. Aqui em São Paulo, eu acabo me locomovendo muito em transporte público, né? Eu evito de andar de carro. Sim. Até porque a gente precisa entender as pessoas e ver o dia a dia das pessoas. Então a gente tem que estar no meio delas, né? É a melhor Sim, forma claro. de interagir com elas. E um dia eu estava dentro do metrô, falei, caramba, eu preciso aproveitar, maximizar esse tempo que eu estou parado dentro do transporte público para divulgar a ONG Os Grandes Sonhadores. E aí eu criei o Passageiros da Esperança. Sim. Eu comecei a criar folhetos, né? Deixa eu pegar aqui, eu tenho alguns Isso, aqui. Ó, esse daqui é o Mais Amor, por favor. Então você vê que ele tem um QR Code e você, com curiosidade, você vai e aponta ali o celular, você vai para o site da ONG. Mas tem vários outros. A gente não começou com esse. Esse aqui veio na época da pandemia. A gente tem folhetos com frases dos grandes sonhadores, com mensagens da ONG. E eu comecei a imprimir esse material e toda vez que eu saía para uma reunião, eu levava um bloquinho, assim, uns 100, 200. E eu entrava no metrô, entrava no trem e saía distribuindo. Tinha gente que pensava que eu estava pedindo dinheiro ou alguma coisa. Eu sou muito tímido, então isso começou a me incomodar um pouco, né? Parece que não, mas eu só sou assim extrovertido para falar da ONG. Eu comecei a deixar isso em bancos vazios. Era muito mais fácil para mim. Sim. Então você tem aqui o mesmo assim, ó, deixa eu colocar aqui. O mesmo assim é uma das mensagens da ONG. A gente tem aqui frases dos grandes sonhadores. Então aqui tem frases de Einstein. Eu vou ter frases de Chico Xavier, frases de Martin Luther King. Então eu começava a deixar esses folhetos. E eu comecei a ver que tinham pessoas que acabavam vendo que era eu que estava colocando, vinham até mim e pediam mais. Né? Olha. Então, aí isso se tornou uma coisa, um projeto mesmo, né? Porque com o passar do tempo, eu vi que começaram a instalar TVs no metrô de São Paulo. E aí, como eu sou muito fuçador, eu fui atrás de quem estava instalando aquelas TVs, porque eu já falei, gente, isso é maravilhoso para a ONG. Sim. Eu posso colocar frases dos grandes sonhadores nessas TVs. Claro. E aí eu fui procurar, falei com quem estava instalando essas TVs no metrô, era uma empresa chamada TV Minuto, que pertencia ao Grupo Bandeirantes na época. Conversei com eles, eles adoraram a ideia, porque no começo você não tem programação, né? Estava sendo instalada aquela mídia. E durante 3 anos a gente tinha ali no metrô de São Paulo frases. Você entrava no metrô e você encontrava frases de Zilda Arnes, frases de Martin Luther King, frases de Betinho e assim por diante. Que lindo, né? Aquele momento ali que às vezes a pessoa tá sem, né? Às vezes com um monte de coisa na cabeça e se depara com aquela frase e já muda, né? A forma de pensar. Que legal. E esse projeto já está com 20 anos, Alex? Anos. Isso começou em 2004 e depois foi de 2007 até 2010 na TV Minuto, né? Sim. E depois a TV cresceu e eles falaram, Alex, a partir de agora, se você quiser continuar, tem que monetizar. Só que o meu orçamento é limitado, né, Cris? Sim. Porque, como eu disse, a ONG ela não aceita doação de nenhuma espécie, ela não tem política de patrocínio, ela não comercializa nada, ela é laica, ela é política. Sim. Então, na verdade, desde aquela minha poupança de 1986, eu arco com todas as despesas da ONG. Pois eu acabei me reinventando como profissional, porque eu acabei largando o mercado financeiro para me dedicar à ONG. Então, hoje eu tenho uma pequena representação comercial, que o nome é Lumnia, onde 50% do lucro líquido anual dela vai para os projetos sociais. Então, na verdade, a gente vê muita empresa que cria uma ONG, cria uma fundação. Eu fiz o contrário. Né? Primeiro eu criei a ONG, depois eu criei essa empresa Lumnia, que foi criada para manter a ONG independente como ela é. E 50% do lucro líquido anual dela vai automaticamente para os projetos sociais. Sim, mas bastante corajoso da tua parte, né? Porque tu tem a tua família, tu tem a estrutura, né? Então a Rodéia colocou ali o endereço, isso mesmo, @meu sonho não tem fim. Eu podia ter colocado até no comentário aqui afixado, mas depois deixa eu ver, fixar comentário. Deu, fixei o comentário dela, que daí fica o endereço para quem entrar. Ó, ela botou o site também. Alex, isso eu ia te perguntar, porque não foram só os folhetos, né? Vieram publicações lindíssimas que eu tenho, eu só não tenho agora aqui, porque eu me mudei há pouco tempo. Eu me mudei há pouco tempo, mas eu tenho os Pequeninos Sonhadores, eu tenho o livro autografado por ti, eu tenho as revistas, tá tudo guardadinho ali, eu ainda não montei mais uma estante que eu preciso para poder montar os meus livros, mas estão todos guardados com muito carinho. Então, isso é um custo altíssimo, né? Tu tens que
né? Como tu não tem nenhum tipo de apoio, isso é importante também falar para as pessoas dessa tua dedicação, né? Eu acho que assim, eu coloquei isso como uma missão de vida, sabe, Cris? Eu adoro o que eu faço, Uhum. eu sinto minha vida útil, eu preciso de muito pouca coisa para ser feliz, eu tenho uma família, você disse da família, nada disso teria sido possível se minha esposa, meus filhos não tivessem apoiado, né, e tivessem entendido que essa era a minha missão. Claro. E com relação aos livros, só para terminar sobre os Passageiros da Esperança, que Sim, eu acho que sim, acaba sendo o por tema favor. principal desse nosso bate-papo, né? Porque surgiu dos Com 20 anos. certeza. E em nessa época da TV Minuto, alguém do Projeto Guri, eu não sei se você conhece o Projeto Guri, é um projeto aqui de São Paulo. Ele é uma ONG que ela é associada ao governo do estado de São Paulo, que faz oficinas de arte e de música com os jovens infratores da Fundação Casa. E Olha alguém só. ali viu, é bem bacana o trabalho deles, e alguém ali do Projeto Guri viu as frases dos grandes sonhadores no metrô e falaram, Alex, você precisa... Aí foi conhecer o trabalho da ONG, É. falou, Alex, você precisa vir aqui na Fundação Casa para falar com esses meninos, né? E eu lembro que na época, né, Adriana é o nome da minha esposa, eu falei, caramba, Adri, né? Deu um friozinho na barriga, eu falei, não é uma tarefa fácil, Cris. Ah, Você entrar naquele ambiente e ah, aqueles meninos que só viram o outro lado da vida, independentemente de julgar ou não, né? Mais uma sim. vez, essa não é a minha função. É. Mas aqueles meninos só viram o descaso, a violência, o abandono, a opressão, e você entrar ali para falar de amor, de caridade, de bondade, de fraternidade, não é tarefa das mais fáceis, né? Mas eu tinha que ir, eu fui numa unidade que se chamava Fazenda do Carmo, em Itaquera, e eu tinha acabado de lançar esse livro aqui, ó, que é o É. primeiro livro, é, esse é o primeiro livro, é um livrinho, né? Tem 77 parábolas e reflexões. E eu tinha acabado de publicar esse livro, estava começando a distribuição, e tudo que a gente faz fisicamente eu também faço livro digital, porque É, é muito mais fácil para as pessoas baixarem. E eu tinha acabado de lançar esse livro, aí eu dei uma adaptada, fiz uma palestra de meia hora, e eu vi que alguns meninos, se pudessem ali, eles pulavam no meu pescoço durante a palestra. Mas aí depois a gente entende que é o preconceito, né? Aquela reação e aquela casca é aquilo que eles criaram perante aquilo que a sociedade apresentou para eles. A sim. verdade é essa. Queira saber disso ou não, a verdade é essa mesmo, né? A É, gente devolve para a sociedade aquilo que a sociedade nos entrega. Simples sim. assim. Então, eu deixei um exemplar desse livro e falei, olha, porque durante a palestra eu conto algumas histórias, algumas reflexões e parábolas do livro. Eu falei, olha, essas histórias que eu contei aqui, tem várias outras nesse livro. Eu vou deixar um exemplar para ficar aqui na biblioteca da unidade. E fui embora, e achei que ali eu não tinha tocado aqueles jovens, né? E aí, Aham. uma semana depois, a diretora daquela unidade, o diretor, na verdade, era um diretor, ele me ligou e falou, Alex, você não tem ideia de como que você mexeu com a cabeça desses meninos. Porque hoje, quando terminou a oficina de música, eles viraram para a gente e falaram, tio, a gente quer saber se no final de toda a oficina você pode contar uma história do livro do tio Alex, para que a gente possa Olha, entender como a gente pode melhorar como ser humano. olha isso. Então, você conseguir tocar esses meninos, e aquilo ali me impactou muito, me mexeu muito comigo, e eu vi a força desse livro, e eu falei, não pode ficar só nesse livro, isso tem que ser uma ferramenta muito poderosa. Uhum. E aí esse livro se tornou este livro. Esse Isso, eu sim, tenho também. é o tamanho dele. Esse daqui hoje é a maior ferramenta da ONG, ele tem 330 parábolas e Ah, reflexões, né? Eu fiz questão de levar o primeiro exemplar naquela unidade da Fundação Casa. E olha, depois disso, eles fizeram uma feira cultural onde cada 3 jovens escreveram uma biografia de um grande sonhador, Cris. olha que E depois legal. eles fizeram uma peça de teatro onde eles escolhiam um de cada 3 para encenar um grande sonhador. Então, aqueles jovens infratores, eles encenaram uma peça de teatro onde um era Martin Luther King, outro era Betinho, outro era Zilda Arnes e assim por diante. Então, a gente não pode acreditar e colocar na cabeça que esses meninos não têm É, não coisa pode alguma, né? subestimar, A gente não pode desistir deles, né? com Enfim. certeza. E aí, voltando ao Passageiros da Esperança, quando eu criei esse livro novo, eu fiquei com vários exemplares deste primeiro livro aqui parado, né? Porque todas as reflexões deste livro, as 77, estão neste livro que tem 330. Sim. E aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma ação para esse livro. Aham. E o que eu fiz?
eu hoje utilizo este livro no Passageiros da Esperança. Toda vez quando eu vou sair para uma reunião, eu pego um dia antes 2 exemplares deste livro e eu faço uma dedicatória a um passageiro anônimo, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E quando eu entro no metrô, no ônibus, eu vejo um banco vazio, eu deixo esse livro lá e eu vou embora. E quando eu estou voltando da minha reunião, algum lugar onde eu fui, eu deixo outro livro num banco vazio. Então, essa se tornou uma ferramenta também muito poderosa no Passageiros da Esperança. Sim, que bacana, né? Imagina que legal tu chegar assim e ver um livro, né? Tão bacana como esse, com uma dedicatória ainda, né? Muitas pessoas entram em contato depois e falam, olha, obrigado, ficaram realmente bem impactadas, falaram, olha, eu guardei até o plastiquinho, porque depois que eu terminar de ler, eu vou colocar no mesmo lugar, né, para que outra pessoa possa ler o livro e passar adiante. Vê que bacana, né? Não teve assim o apego, né? Porque preferiu repassar a mensagem assim como caiu para ele e repassar para outra pessoa. Que bacana, bacana mesmo. Alex, tu falou, né, dos 20 anos desse projeto, né, Passageiros da Esperança, mas tu também faz muitas palestras, né? Tu até deu o exemplo dessa... E tu faz para o público infantil também, né? Que é um outro desafio, né, também, uma outra linguagem. Sim, outra linguagem. Na verdade, lá não é a palestra. Lá o que acontece é uma roda de conversa que a gente fazia muito antes da pandemia com o livro Pequeninos Sonhadores, que é este livro aqui. Uma graça. Este livro aqui, que você tem aqui, o garoto propaganda, obviamente, é o pequenino Martin Luther King. E esse livro, ele leva para o universo infanto-juvenil a história dos grandes sonhadores. E depois que esse livro foi publicado, eu entrei em contato com algumas bibliotecas aqui de São Paulo, principalmente com a Mário de Andrade, né, que é a Biblioteca Central de São Paulo. E eu comecei a fazer um roteiro de visitar bibliotecas e eu levava 2 livros. Um eu deixava para o acervo daquela biblioteca e o outro eu sorteava entre as crianças. E a gente começou a fazer uma roda de conversa. Porque a palestra, ela pega um público do público adolescente para o público adulto, né? Que é a palestra Linha de Sonhos, que é outro projeto da ONG. Então aqui eu comecei a fazer isso. A gente tinha ali uma conversa rápida de uns 20 minutos, eu folheava o livro, falava um pouquinho de cada um dos grandes sonhadores, sorteava um para as crianças e outro deixava no acervo da biblioteca, e isso começou a ter um bom impacto. Só que aí veio a pandemia, né? E aí isso acabou. Só que aí eu tenho... Tudo isso eu tenho digital, né? Eu já tinha a versão, o livro digital do Pequeninos Sonhadores. E aí eu comecei a entrar em contato com as escolas e com a própria Mário de Andrade, e falei, olha, por quê? Porque as crianças começaram a ter aula digital, aula online, e obviamente que esse livro ficaria muito fácil chegar nessas crianças. E aí essas pessoas começaram a passar isso adiante, isso caiu na rede pública, né? Tanto na municipal como na estadual, isso ultrapassou o estado de São Paulo. E num piscar de olhos, esse livro, Pequeninos Sonhadores, durante a pandemia, ele foi baixado 1.200.000 vezes. Bah, que máximo, parabéns! Obrigado. Saiu até uma matéria na Folha sobre isso, eu fiquei surpreso e mostra que tem o lado bom das redes sociais, né, da tecnologia. Como isso alcançou muita gente, né, Cris? Muita gente. Sim, que bacana, que legal, fico bem feliz mesmo, que coisa boa. E eu estava vendo ali o teu site, ele é bem bacana depois para as pessoas acessarem ali todos os livros, os serviços, pesquisas para download também. Tudo. São mais de 160 materiais para download dentro do site. Você estava falando, a gente estava batendo um papo antes aqui de começar, né, a nossa live, falando, agora chega essa época do ano, então é bom falar do Meu Sonho Não Tem Fim, amolecer o coração das pessoas. Você sabe que há 20 anos atrás também, um pouco menos, a primeira vez foi em 2006, eu comecei a fazer uma mensagem de final de ano, sempre baseada em mensagens dos livros, né? Eu pegava uma história, eu adaptava, e era uma reflexão de final de ano. Isso tornou uma coisa muito tradicional para a ONG, né? Acho que você e a Ru sempre recebem todo final de ano. Tem gente que fala, lá vem o Alex fazer eu chorar nessa época do ano. Né? Mas a ideia é aproveitar que a pessoa está com o coração mais amolecido, né? Então, isso e todas essas reflexões de final de ano, todas elas também elas estão ali. E você não precisa nem
existe a seção de downloads no site da ONG, mas existe um outro projeto da ONG, que é a Biblioteca Virtual Meu Sonho Não Tem Fim, onde você não precisa nem baixar, Cris. Você pode folhear diretamente do site os livros, as revistas, e esse realmente se tornou um outro projeto da ONG. Ah, muito legal. Porque às vezes a pessoa não, sei lá, o computador já está com muita coisa, não vou fazer o download, mas realmente essa parte de... E é tão bacana ali, vendo, né, folheando, fica bacana, assim, né? Porque dá aquela ideia de quem gosta só de ler o livro, pelo menos ali tem aquele movimento, né? De estar folheando, né? Dá um movimento que ficar o texto assim. Eu te confesso que eu não. Coisa muito grande, assim, eu não consigo, tem que ser no papel mesmo, né, gente? Olha lá a Lore falando, estou encantada com o teu trabalho, essa nossa amiga tão querida. Tá falando para ti, Alex, que legal. Segue ele, Lore, ali, @meu sonho não tem fim no Instagram. E depois dá uma olhada no site, que é o www.meusonhonãotemfim.org.br. Tem bem na capa ali falando da biblioteca virtual, que é isso que o Alex falou, que dá para folhear as publicações. Tem o YouTube, né, com a TV Meu Sonho. Tem aqui tudo, grandes sonhadores, reflexões, projetos. Tem o nosso Ayrton Senna, né, que foi tão falado. Ele é outro grande sonhador. Esse ano, e é um exemplo também, né? Aliás, são quantos brasileiros que tem nessa tua lista? São 8, né? Um terço deles são brasileiros. Na hora que eu fiz, aí óbvio que a ideia era ter brasileiros, mas assim, foi uma pesquisa, eram mais de 100 nomes, né? E eu não queria sobreposição, eu queria que fossem pessoas com histórias distintas, até mesmo a própria vertente religiosa, né? Apesar da ONG ser laica, eu não queria que concentrasse só, porque era exatamente isso, era mostrar, né, a riqueza das pessoas vindas de classes sociais diferentes, vertentes religiosas diferentes, enfim, e assim por diante. Então você vê, eu tenho Martin Luther King e eu tenho Mahatma Gandhi. Então Nelson Mandela, infelizmente, acabou ficando de fora, mas ele é muito falado. Porque o que eu faço? Eu aproveito outros canais, como o próprio livro, porque cada uma das 330 parábolas e reflexões, ela termina com uma frase que será ou não de um grande sonhador. Então ali você vai encontrar muita frase de Nelson Mandela. Tem uma pessoa que pouca gente conhece, duas pessoas, que hoje eu me arrependo de estar fora, assim, né? Hoje eu não sei quem eu conseguiria tirar, mas assim, uma nacional e outra não. Henri David Thoreau é uma pessoa que pouca gente conhece. Henri David Thoreau revolucionou o mundo, Cris. Henri David Thoreau, ele foi um inspirador de Gandhi, de Martin Luther King. Henri David Thoreau, no século XIX, ele já era vegetariano. Ele já o princípio da não violência foi feito por ele. Existe um livro dele que eu indico para as pessoas chamado Walden. Esse livro tem esse nome Walden porque foi quando ele se isolou em frente a um lago nos Estados Unidos, que o nome do lago era Walden, e ele começa a escrever os princípios da não violência e da desobediência civil, que é o título de um outro livro dele. Então hoje eu teria que colocar Henri David Thoreau de alguma forma. E outro é Luiz Gama. Ontem foi dia da consciência negra e assim, o país precisa conhecer Luiz Gama. É uma história de vida maravilhosa o que esse homem fez e assim, deixa a dica aqui para todo mundo que está vendo e que ainda verá esse vídeo. Conheça a história de Luiz Gama, é impressionante. Olha só. Uma pena que a gente ainda tenha que ter datas, né, para chamar a atenção das pessoas, né, como a gente estava falando. Já caminhamos bastante, mas ainda temos uma longa estrada pela frente, né? Então, por isso que eu acho que esse teu trabalho é muito importante, para que as pessoas realmente, de geração em geração, né, vá tendo contato com o trabalho dessas pessoas, com a missão de vida desses grandes sonhadores, né, a gente que acredita em um mundo melhor, né, que tem essa missão de levar um pouquinho de esperança, de ânimo, mostrar o que está sendo feito de bom, né, no mundo, né, porque a gente, de notícia ruim, né, não precisa nem fazer esforço, né, Alex, infelizmente.
Então a gente tem que falar o que está sendo feito de bom e o que cada um pode fazer. Às vezes a pessoa, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo, que nem tu falou, não é assistência social. Para mim também me dói muito. Meu Deus, eu choro até com desenho animado. Então, meu Deus, é muito sofrimento, né? Então, mas tem várias formas de a pessoa poder contribuir, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Então, e joga para o universo, Cris. É o que eu falo. Tudo que eu crio com muito amor, né? Às vezes as pessoas, você teve acesso já a todos os materiais da ONG, e as pessoas falam, nossa, mas isso é de graça, isso não é vendido. Eu falo, não, nossa, mas assim, mas é tão bem feito, porque a gente ainda tem isso. As pessoas ainda falam, pô, mas eu falo, gente, se aquilo que visa lucro é bem feito, porque visa lucro, quer dizer, o dinheiro, né? Que é a finalidade final. Aquilo que envolve amor tem que ser no mínimo tão bem feito quanto, né? Isso tem um propósito. Eu sei da minha responsabilidade. Lógico que eu não tenho procuração de nenhum dos grandes sonhadores para representá-los, mas eu sei da responsabilidade de falar sobre o Martin Luther King, né? Então, assim, eu tenho que ter um cuidado ao falar dele, né? Ao criar algum material, a colocar ele aqui como um pequenino, né? Um pequenino sonhador. Você vê, que você recebeu o livro aí, nos livros a gente tem os marcadores de página imantados. Barato, lindo, tem os adesivinhos. Sonhadores a gente tem aqui, olha, o pequeno sonhador, obviamente que é Martin Luther King, a frente e o verso do pequenino Martin Luther King, porque tudo isso é muito pensado, Cris. Se é para fazer envolvendo eles, tem que ser muito bem feito. Porque assim, eu solto isso, como eu te disse, no universo. Eu acho que de repente, daqui a um tempo eu não estarei mais aqui, mas eu sei que algumas sementes foram plantadas. Porque da mesma forma como eu fui tocado com 13 anos pela história de Martin Luther King, tem uma história bacana. Há pouco tempo atrás, alguém que trabalha com a minha filha baixou o livro Pequeninos Sonhadores e mostrou para a filha e começou a contar ali as histórias. E ela retratou isso para minha filha depois que elas entraram no elevador. Ela já tinha conhecido a história de Louis Braille, que é um dos grandes sonhadores, e ela viu ali no elevador os pontinhos ao lado do número. E ela falou, tem 6 anos, 5 para 6 anos. E ela falou, olha, isso aqui é Braille, né, mãe? Gente, isso mostra, né? Como você vai... É um aprendizado. Para aquela menina, a partir de hoje, ela sabe quem foi Braille. E o legado impressionante que Braille deixou para todos nós. Então é o que a gente tem que fazer diariamente, né? Se apegar a essas referências, criar também novas referências. Mas a gente não pode esquecer do passado para poder criar novas boas referências, né? Que amanhã também serão grandes sonhadores. Com certeza, essa tua sementinha aí está sendo super bem plantada aí há 27 anos, esse trabalho lindo, extremamente assim, inspirada nesses ícones, nesses exemplos, né, de seres humanos que estão eternizados aí e que tu traz à tona a vida deles, né, para socializar tanto para crianças com esse projeto Pequeninos Sonhadores, para adolescentes, faz também palestras em empresas. Esse trabalho é muito importante. E a gente falava que está numa época agora, né, Alex, final de ano, a gente sempre vai repensando, né, apesar que já estamos bem no final, 21 de novembro, até eu te falei ali, a gente falou em 21 de dezembro, né, 30 de dezembro de 2021 a gente estava falando. E aí, essa época do ano, a gente começa a repensar, fazer um balanço, né, do que passou. A gente aqui no Rio Grande do Sul, que passou por esse momento, muitas vidas foram perdidas, né? As pessoas perderam tudo, suas casas, então isso mostra, assim, que realmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente tem que ter esse sentimento de viver ao máximo, né? E tentar fazer o melhor da gente para que as pessoas, né, tenham esse sentimento de esperança mesmo, né? E antes da gente encerrar, eu não sei como é que tá a tua expectativa para 2025, se tu tem algum projeto aí na gaveta, se tu quer deixar uma mensagem já de final de ano aí pra gente, uma esperança
né? De um grande sonhador que é tu, né? Tu é um grande sonhador. Então vamos lá. É, duas coisas. A primeira, com relação a 2025, estou muito animado. A gente, depois de muitos anos, serão dois novos projetos, que na verdade, de uma forma diferente. O primeiro deles, a gente vai ter uma nova palestra. A palestra Vinha de Sonhos vai continuar existindo, mas ela é uma palestra grande, é uma palestra de 1h30. Para você ter uma ideia, a palestra Vinha de Sonhos ela tem 5 horas e meia de conteúdo, então ela se tornou modular. Dependendo aonde eu vou, eu modulo ela, né, para ter 1h30. Então a gente vai ter uma palestra estilo TED agora. Vai ser uma palestra de meia hora, uma palestra mais compacta, que tudo vai girar em torno de um banco. Que foi nesse banco que surgiu a senhorinha da Rua Direita, e nesse mesmo banco onde hoje eu deixo os livros dos Passageiros da Esperança. Olha Então, só. vai ser uma palestra de meia hora e entre esses dois pontos eu conto um pouquinho dos projetos e daquilo que eu passei durante esses quase 40 anos aí, desde o encontro com a senhorinha da Rua Direita. Sim. E pela primeira vez eu vou cruzar dois projetos sociais da ONG distintos. A gente tem o Passageiros da Esperança e a gente tem a exposição Sonho que Não Tem Fim, que é uma exposição onde eu levo a história dos grandes sonhadores para shoppings, para saguões de aeroportos, enfim. A gente já fez para refeitórios de empresas. Normalmente são totens, mas a gente também faz uma versão mais simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar esses dois projetos e vai levar a exposição para terminais de ônibus, para estações de trem e metrô, para saguões de aeroportos. Então, eu já estou conversando com empresas que são empresas específicas disso, para que a gente possa levar a história dos grandes sonhadores aí já de uma forma muito maior para esses públicos. Eu estou bem animado, eu acho que tem muita coisa bacana. O que não falta depois é gigantesco, Cris. O que não falta é terminal de ônibus, de trem, de metrô, saguões de aeroportos. Tem muita coisa boa aí para a gente fazer. Sim, com né? certeza. Que legal, que bacana, Alex. Isso mesmo. A ideia é expandir cada vez mais para poder disseminar assim essa semente aí que tu planta nos corações das pessoas. E para Que coisa bacana. terminar... Oi, perdão, pode falar. Não, é isso. Que coisa bacana, eu Obrigado. falei. E para terminar, então, já que a gente está chegando no final do ano e a gente sempre faz 1001 promessas aí para o ano novo, de ser melhor, né, de fazer coisas melhores. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de Mahatma Gandhi, que é um dos grandes sonhadores. Tem uma parábola dele que eu adoro, que é o Conselho de Gandhi, que tem muito a ver com isso, com esse final de ano e essa renovação dos desejos, né, e de ser uma pessoa melhor. Diz que Gandhi, numa época da vida dele, lá pelos anos 20, 30 do século passado, ele já era considerado um semideus na Índia, né? Até porque indiano adora um deus, né? Eles têm lá milhares de deuses. Muita gente não sabe, mas o nome de Gandhi não era Mahatma, o nome dele era Mohandas. Mahatma significa grande alma em sânscrito, né? Então era um termo carinhoso como ele era chamado. E as pessoas, elas atravessavam a Índia para ter 5 minutos com Gandhi, porque realmente ele era visto como um semideus ali, né? Uma figura divina. E tinha ali uma mãe que ela precisava de um conselho de Gandhi, então ela resolveu atravessar a Índia. Ela morava na direção oposta de Nova Delhi, então ela teve que cruzar a Índia no início do século passado, em cima de um cavalo com o filho de 8 anos, 7 para 8 anos, para ficar 5 minutos ali com Gandhi. Ela ficou dias e dias ali atravessando a Índia, chegou em Nova Delhi e ficou mais horas ali naquela fila, até que ela finalmente conseguiu ficar ali na frente de Gandhi, sentou respeitosamente. Ele perguntou o que ela desejava e ele falou: Mahatma, eu preciso da sua ajuda. O meu filho, ele come muito doce, ele só come doce, ele vai acabar morrendo, porque ele não come outra coisa. Olha, ele já está magérrimo, né? E aí Gandhi sorriu e falou para ela: volte daqui uma semana. Como era Gandhi que estava falando, ela concordou, mas ela atravessou a Índia para estar ali, né? E para tornar a história ainda mais dramática, ela não acampou ali na frente daquele local. Ela voltou para casa dela, né? Mais dias em cima de um cavalo com aquela criança. Exatamente. Aí ela voltou para lá novamente depois de alguns dias, ficou mais horas ali exausta. Imagina aquela criança, né? Já não aguentava mais. Aí ela sentou ali, exausta, na frente de Gandhi novamente, depois de uma semana. Falou: Mahatma, não sei se você está lembrado, eu tive aqui há mais de uma semana. O
meu filho só come doce, está cada vez pior. Nessa semana ele emagreceu ainda mais, eu não sei mais o que fazer, e você pediu que eu voltasse depois de uma semana, você lembra? Aí ele sorriu e falou, lembro sim. Virou para a criança e falou, não coma tanto doce, doce faz mal. Aquela mãe surtou. Ela falou, mas Mahatma, você não está entendendo, eu atravessei a Índia para chegar até aqui. Né? Você poderia ter me dado esse conselho há uma semana atrás. Por que você não deu e só está dando esse conselho agora para o meu filho? Aí ele sorriu, virou para aquela mulher e falou, porque há uma semana eu também comia doce. Ele teve... Exatamente. Ele teve que se transformar, Cris. Ele teve que se transformar para que ele pudesse dar um conselho para aquela Sim, criança. Então, olha o assim, que é. exatamente. Então, que em 2025 a gente consiga enumerar os nossos defeitos, né? Ao invés de enumerar os defeitos dos outros, né? É o que George Washington falava, né? Antes de você falar de um defeito de alguém, liste 10 dos seus. Então, assim, que a gente em 2025 consiga fazer isso, né? A gente consiga fazer o bem, que a gente julgue menos e ame mais, porque quem julga demais não tem tempo para amar. Então, e que faça, que cada um dê o primeiro passo. Entre no site da ONG, baixe ali os nossos livros, siga aqueles exemplos. Com certeza ali vai ter um exemplo de vida que você vai se inspirar, né? Seja um transformador, comece dentro da sua casa. Minha esposa fala muito isso, né? Ela sempre fala, a caridade começa em casa. Não adianta você ser uma pessoa maravilhosa, muito boa do portão para fora, né? A caridade começa em casa. A transformação começa aí em você e se estende dentro da sua casa. Depois você vai mudar o mundo ao seu redor, mas começa mudando a você mesmo. E é isso que eu posso desejar para as pessoas. Que legal. Transformação. Até tu falou no Gandhi, tem aquela frase dele que é super conhecida, você deve ser a mudança que quer ver no mundo, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Para fechar aí o que tu falou. Mas que legal, Alex, eu fico sempre tão feliz em falar contigo, em trazer, tu vê essa minha amiga aí, não conhecia o teu trabalho, já está te seguindo, ficou encantada, parabenizada. Então é isso, a gente tem essa missão de trazer a pauta positiva, como a gente fala, né? Para inspirar as pessoas realmente, trabalhos como o teu, assim, a gente deseja, a gente já se conhece há bastante tempo e acompanha o teu trabalho e deseja, assim, uma estrada com muita luz, muita prosperidade, muita energia para que tu tenha essa energia. Olha lá, parabéns pelo lindo trabalho, um ser iluminado. Isso mesmo, Loura. E é isso. Então, te agradecer a tua disponibilidade, que a gente... ela botou ops, figurinha errada, eu também achei que era a figurinha errada, Lore, mas eu digo, não, quem sabe ela tá rindo bastante lá de feliz, porque ela é uma pessoa bem alegre mesmo. Então, te desejar, sim, se a gente não se falar, pelo menos aqui publicamente, já te deixar aí da equipe do Visão Social, te deixar esse abraço carinhoso, a gente segue, continua nos mandando aí as notícias, as pautas para que a gente possa ir conversando e desejar uma virada de ano aí bem bacana para ti, para tua família e que a ONG só cresça daqui para frente. Obrigado, Cris, tá para todos nós. Você sabe também o carinho que eu tenho por você, pela RU, pelo Visão Social. A gente está aí, né? Se conhece há quase 20 anos, já faz muito tempo também. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem, agora de volta aí, né? A Terra-mãe. E que os gaúchos também recebam o meu grande abraço. Adoro o Sul. Já dei muita palestra aí, principalmente em Pelotas. O pessoal de Pelotas sempre está chamando para que eu vá aí para conversar, para falar sobre os grandes sonhadores, sobre a ONG. Então é sempre um prazer estar aí no Sul. Que legal, quem sabe o ano que vem a gente arma aí uma palestra aqui contigo em Porto Alegre. Se Deus quiser, vai ser um prazer. Adoro vocês, adoro o Sul. Adoro todo o país. Acho que a gente vive um momento de polarização, um país maravilhoso, tem tanto potencial, Cris, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. A gente pode ser um exemplo para o mundo em tantos aspectos. Com certeza. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Gente, o nosso sonho não tem fim. De jeito nenhum. Tá, meu querido, um grande beijo. Beijo grande. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.